John Bevere, Do Bem ou de Deus? Capítulo 3. O padrão universal de Deus. Tudo que Deus diz é verdade. Provérbios 30, versículo 5. A melhor maneira de nos opormos ao erro é promovendo um conhecimento sólido da palavra da verdade. Matthew Henry. Neste livro, tratarei de 3 aspectos do conhecimento do bem. O primeiro visa o nosso relacionamento essencial com Deus. O segundo trata do nosso caráter e comportamento. E o terceiro diz respeito ao nosso plano e estratégia. Eles estão intimamente ligados, uma vez que o primeiro é a nossa fundação, o segundo são as colunas e vigas que nos sustentam. O terceiro é a edificação, que representa o nosso modo de viver, nossas crenças, convicções, valores familiares. Se os 2 primeiros forem fortes, o nosso trabalho será maximizado e duradouro. Mas se um deles falhar, o trabalho da nossa vida será prejudicado e terá um alcance passageiro. Lembro como se fosse ontem, de quando construímos a nossa primeira casa. Todo o processo, desde o começo ao fim, cativou tanto Lisa quanto a mim. A partir do momento em que a construção teve início, passamos a ir diariamente ao local da construção para verificar o progresso. A fundação não era muito interessante. Consequentemente, passávamos um mínimo de tempo examinando-a. Mas por volta da mesma época, alguns amigos nossos também construíram a sua primeira casa, mas muito melhor. Alguns anos depois de se mudarem, as paredes deles tinham desenvolvido rachaduras enormes que iam do chão até o teto. Uma noite estávamos jantando com eles e percebemos o problema gritante. Então perguntamos o que havia de errado. Evidentemente, aborrecidos, eles contaram que a fundação da casa deles fora construída de maneira inadequada. O construtor economizou no material e as tentativas deles de conseguir uma indenização não tiveram sucesso. Corrigir o problema acabou sendo um processo extremamente caro e prolongado. A experiência deles chamou minha atenção para a importância de uma boa fundação. Embora a colocação da fundação não tenha sido a parte mais empolgante a ser observada, durante o processo de construção da nossa casa, ela era totalmente essencial para construir um lar duradouro. Depois que a fundação da nossa casa foi assentada, erguer a estrutura era o passo seguinte. Essa fase da construção tornou nossas viagens ao canteiro de obras mais interessantes. As nossas visitas passaram a ser mais longas, já que agora podíamos andar pela casa. Ficamos impactados ao ver os quartos tomando forma e tivemos um quadro mais realista do que ficaria a casa depois de terminada. A fase final foi pura empolgação. Por isso, passávamos mais tempo inspecionando a nossa casa durante essa fase do que em qualquer outra. Após a conclusão da colocação da estrutura e das paredes divisórias do gesso, observamos a instalação dos portais, o acabamento do teto, a colocação dos armários, do assoalho, das prateleiras e finalmente da iluminação. Essa era a nossa primeira casa e podíamos arrumá-la e decorá-la como desejássemos. Cada dia para nós parecia a manhã de Natal. A cada estágio concluído, estávamos mais perto do resultado final. Eis o ponto que quero provar. Se as 2 primeiras fases da construção da nossa casa, a fundação, o estabelecimento das colunas e vigas, sustentação, não tivessem sido sólidos, o restante teria sofrido imediatamente, ou ao longo do tempo, como no caso dos nossos amigos. Da mesma forma, o aspecto final da mensagem deste livro, que é a respeito dos planos e estratégias da nossa vida, será o mais prazeroso de abordar. Ele trata das decisões que tomamos nos negócios, no ministério, nos desafios da vida. Há escolhas que enfrentamos nessas áreas que parecem boas. Entretanto, muitas vezes elas não são o melhor de Deus. Se forem escolhidos, esses caminhos roubarão de nós o nosso potencial máximo. Esta é uma verdade imutável. Ele não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade.
Salmos 84:11. Ele quer o que é bom para você, e o bom que vem de Deus é sempre magnífico. Falaremos desse assunto mais adiante, mas assim como a nossa construtora se concentrou cuidadosamente nos primeiros passos da construção, neste livro precisamos primeiramente estabelecer a fundação e levantar as vigas e colunas. A definição de bom. Vamos observar a palavra bom. A palavra hebraica para bom é tov. Algumas das definições encontradas no Complete Word Study Dictionary, dicionário completo de estudo de palavras, são: ser feliz, aceitável, fazer o bem, fazer o certo. A New International Encyclopedia of Bible Words, nova enciclopédia internacional de palavras da Bíblia, vai mais fundo, afirmando que essa simples palavra significa bom, no sentido mais amplo possível. Ela inclui o belo, o atraente, o útil, o proveitoso, o desejável, o moralmente correto. O conceito que liga todos esses usos de bom é a avaliação para determinar o que é bom. É preciso comparar coisas, qualidades e ações com outras coisas, qualidades e ações. O relato da criação introduz Tob, biblicamente, ao declarar como Deus vê cada dia de trabalho e o declara como sendo bom. Deus também avalia, na verdade, é pelo fato de que Deus compartilhou a sua imagem e semelhança com a humanidade, que os seres humanos têm a capacidade de fazer juízos do valor. Mas o pecado distorceu as percepções da humanidade. Por essa razão, somente Deus é capaz de avaliar perfeitamente. Os escritores do Antigo Testamento estavam convencidos de que Deus era apenas o doador e a medida do bem, como também só Ele sabe o que é verdadeiramente bom para nós e o que é verdadeiramente moral, correto. Somente porque Deus compartilhou a sua avaliação do que é bom, na sua palavra, é que nós, que dependemos dele, podemos afirmar com confiança que determinada coisa, qualidade ou curso de ação é benéfico. A palavra-chave é avaliação. Adão e Eva optaram por avaliar o que é bom e aceitável, sem considerar o conselho de Deus. Eles fizeram uma avaliação de acordo com um conjunto diferente de padrões, ou seja, o seu próprio. Essa tem sido a raiz da hostilidade do homem para com o Criador desde então. Ele assume diversas formas, mas se assume sempre a este motivo subjacente. Sei que é certo para a minha vida e não preciso de ninguém que o diga. O contrário. Deus, porém, declara: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. No primeiro capítulo citei essas palavras, mas a referência bíblica era outra. Provérbios 14:12. Não é por acaso que essa afirmação é repetida. Toda vez que a afirmação é repetida na Bíblia, a intenção é dar ênfase. Precisamos sempre lembrar que algumas questões são mais significativas do que outras para Deus. Quando a afirmação é repetida, precisamos prestar ainda mais atenção a ela. Nesse caso, essa é a verdadeira advertência, mais forte. Deus sabe o quão facilmente a linha entre o bem e o mal pode estar distorcida. Se isso aconteceu no jardim, quão mais fácil seria acontecer hoje? Ele adverte que haverá caminhos, padrões de comportamento, processos mentais, crenças, costumes ou até tradições que parecerão aceitáveis de acordo com a nossa avaliação, mas no fim provarão ser falhos na edificação das nossas vidas e com o tempo causarão estragos. O resultado pode levar meses ou anos para aparecer, ou às vezes nem aparecer até o dia do juízo. Paulo disse: os pecados de alguns são evidentes, mas antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que o pecado de outros se manifestam posteriormente. 1 Timóteo 5:24. Não sei quanto a você, mas a segunda parte desse versículo me faz tremer.
Não que ele me faça ter medo de Deus, mas deixa aterrorizado diante da ideia de estar longe dele. O ponto principal aqui é: eu realmente acredito que a sabedoria de Deus é perfeita e confio nele para saber o que é melhor para a minha vida? Todo ser humano precisa ter a resposta para essa pergunta, bem consolidada em seu coração. E essa convicção fundamental não pode variar de uma questão para outra. Ou a sabedoria de Deus é perfeita em todos os casos, ou ela é perfeita e será melhor para nós tomar as nossas próprias decisões, independente dele. Então, qual é o padrão do bom no qual devemos confiar? O que leva ao caminho da vida? O apóstolo Paulo diz: a Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está sendo errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. 2 Timóteo 3,16. Vamos examinar alguns elementos principais da afirmação de Paulo. A Bíblia inteira, não algumas partes dela, não apenas aqueles trechos com os quais concordamos, mas somente os versículos que se encaixam em nossa maneira de pensar ou crer. É a Bíblia inteira. Seja sincero consigo mesmo. Você vê a sabedoria de Deus como certa em algumas áreas, mas ultrapassada ou irrelevante em outros casos? Eva sabia que Deus era o Criador e desfrutava as riquezas da sua bondade, juntamente com a maravilha da sua presença. Foram dados a ela um lindo ambiente, paz, harmonia, bem-estar, além de uma abundância de alimentos deliciosos de uma série de árvores. Porém, uma vez convencida de que uma área da sabedoria de Deus não estava certa, Eva começou a seguir um caminho da morte. Se Eva pôde se influenciar em um ambiente perfeito, qual é a nossa proteção em meio à corrupção? Nenhuma, exceto a Bíblia. A Bíblia é útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Alguma coisa pode ter a aparência do bom e, no entanto, ser exatamente o oposto. Há conceitos, suposições, opiniões, qualidades, formas de raciocínio e padrões de pensamentos que parecem bons e certos, porém não são. Em razão desses perigos ocultos, Deus nos deu um manual de instruções para a vida, a fim de que não nos desviemos involuntariamente da verdade e comecemos a seguir um caminho da morte. E esse manual é a Bíblia. Você e eu precisamos nos perguntar e responder honestamente a essa pergunta. Eu leio a minha Bíblia de forma consistente? Eu a estudo? Passo tempo buscando a sabedoria de Deus para a minha vida? Ou eu, assim como Eva, presumo que sou fluente na sua palavra? Será que eu, enquanto vivo em um planeta corrupto e também combato o tentador, sou melhor do que Eva para compreender a verdade e permanecer no caminho certo? A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus. Não há exceções ou cláusulas ocultas dentro dessa afirmação. É uma questão de tudo ou nada. Se toda a Bíblia não é inspirada, então temos um manual imperfeito. A certeza da Bíblia. Vamos rever alguns detalhes sobre a Bíblia. Ela é composta de 66 livros. Foi escrita em vários idiomas ao longo de aproximadamente 1.500 anos por mais de 40 homens e 40 continentes. Esses escritores humanos tinham históricos, ocupações e perspectivas totalmente diferentes. Eles eram pescadores, pastores, militares, rei, um copeiro real, um médico, um coletor de impostos, um fabricante de tendas, entre outros. Alguns escreveram na prisão, enquanto outros redigiram as suas palavras em um palácio. Embora os escritos desses homens abranjam muitos tópicos, a unidade encontrada ao longo dos diferentes livros é notável.
mas definitivamente não é coincidência. O tema central é esse: o estado pecaminoso da humanidade. A subsequente separação do seu Criador, a incapacidade do homem de restaurar o relacionamento com ele e a resposta divina de um Messias, o Senhor Jesus Cristo. Esse conteúdo está interligado de forma consistente de Gênesis a Apocalipse. O fato de que os escritores da Bíblia não tenham se reunido e não pudessem se reunir para planejar o que iria escrever nos impressiona. Não havia nenhuma pessoa ou comitê supervisionando e dando a direção ao projeto. O próprio Deus fez isso, considerando que os textos bíblicos foram escritos durante um período tão extenso. A maioria dos escritores não conhecia pessoalmente um ao outro nem viviam na mesma época. Livros eram acrescentados à coleção existente à medida que eram escritos ao longo de 1500 anos. Pare por um instante e pense em 1500 anos atrás. Isso foi há tanto tempo que data de antes do Império Britânico. É impressionante. Agora, gerações depois, é emocionante pensar que a Bíblia que lemos surgiu como um livro, escrito por homens que não tinham conhecimento explícito da estrutura geral. O papel individual desses homens poderia ser comparado ao de diferentes pessoas, diferentes gerações e culturas, escrevendo capítulos de um romance, sem que nenhum deles tivesse um roteiro geral ou sequer um enredo a ser seguido. A incrível coerência desse livro prova a sua origem divina. Como uma sinfonia, cada parte individual da Bíblia contribui para a harmonia geral, que é orquestrada por um único Deus. Esse conhecimento, por si só, é uma evidência esmagadora da inspiração divina da Bíblia. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais nesse entendimento e falar sobre a precisão desses diferentes escritores. As profecias prevendo a chegada do Messias foram escritas em vários livros do Antigo Testamento, ao longo de centenas de anos. Em alguns casos, no decorrer de mais de 1000 anos antes do nascimento de Jesus. A maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que existem mais de 300 dessas profecias no Antigo Testamento. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele declarou a seu Pai: "Então eu disse, estou aqui. Ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito ao meu respeito no livro da lei." Hebreus 10, 7. E ao povo, Jesus declarou: "São as Escrituras que testemunham ao meu respeito." O cumprimento de todas essas palavras proféticas por Jesus é uma evidência inegável da inspiração divina da Bíblia. Uma refutação comum a essa conclusão é a afirmação de que é possível encontrar outras figuras históricas que se encaixaram nas profecias do Messias. Isso é verdade. Certos indivíduos poderiam cumprir uma, duas ou até algumas profecias. Entretanto, encontrar uma pessoa que cumpra todas elas é praticamente impossível. Deixe-me ilustrar isso. As páginas a seguir são de natureza mais técnica e científica, mas eu lhes garanto que esta afirmação é importante e é prazeroso refletir a respeito dela. A precisão da Bíblia. Em meados de 1900, um professor de ciências chamado Peter Stoner publicou um livro intitulado Science Speaks, A Ciência Fala. Nesse livro, ele discute as profecias de Cristo à luz da ciência da probabilidade. Com relação às descobertas feitas por Stoner, H. Horan Hesslers, Ph.D., escreveu no prefácio do livro: "O manuscrito de Science Speaks foi cuidadosamente revisto por um comitê dos membros da American Scientific Affiliation, Associação Científica Americana, pelo Conselho Executivo do mesmo grupo, e foi considerado em geral confiável e preciso com relação ao material científico apresentado.
A análise matemática incluída é fundamentada em princípios de probabilidade que são completamente sólidos. E o professor Stoner aplicou esses princípios de uma maneira adequada e convincente. Stoner realizou esse estudo sozinho, mas extraiu as suas conclusões das contribuições de mais de 600 alunos de ciência de 12 turmas diferentes. Ele avaliou cuidadosamente suas conclusões e depois editou algumas partes para tomar os dados deles mais conservadores. A avaliação inicial dos alunos incluiu as seguintes 8 profecias acerca de Jesus Cristo. Cristo deve nascer em Belém. Cristo deve ser precedido por um mensageiro. Cristo deve entrar em Jerusalém montado em um jumentinho. Cristo deve ser traído por um amigo. Cristo deve ser vendido por 30 moedas de prata. O dinheiro pela qual Cristo é vendido deve ser lançado ao oleiro na casa de Deus. Cristo deve ficar em silêncio diante dos seus acusadores. Cristo deve ser executado por crucificação como um ladrão. Antes de continuar, deixe-me fazer uma ilustração simples de como funciona a ciência da probabilidade. Imagine que peguemos 9 bolas de tênis amarelas e uma bola de tênis branca e coloquemos em um balde de 20 litros e sacudamos para misturar todas elas. Depois vendemos um homem e pedimos a ele para pegar uma bola de balde. As chances de que ele pegue a bola branca seriam de 1 em 10. Isso é, a probabilidade simples. Seguindo esse raciocínio, Peter Stone afirmou o seguinte com relação às 8 profecias enumeradas aqui. Constatamos que a chance de qualquer homem ter vivido até o tempo presente e ter cumprido todas as 8 profecias é de 1 em 100 quinquilhões. Essas estatísticas é descomunal, mas ao menos que você seja um matemático ou cientista, é difícil compreendê-la. Stoner a ilustra com um exemplo brilhante, que irei parafrasear aqui. Se fosse possível conseguirmos 100 quinquilhões de moedas de prata, teríamos um problema: como armazená-las? Não existe um depósito ou prédio grande o suficiente em todo o mundo. O volume seria tão enorme que essas moedas cobririam todo o estado do Texas em uma altura de 60 centímetros. Essa é uma quantidade gigantesca de moedas. Suponhamos que conseguíssemos reunir todas essas moedas. Agora vamos marcar uma dessas moedas de prata. Depois sacudir todas elas e redistribuí-las sobre o estado do Texas. Agora cobrimos os olhos de um homem e colocamos em um helicóptero e o fazemos sobrevoar o estado, esperando que ele dê a ordem para descer. Uma vez no chão, ele pode sair do helicóptero, ainda com os olhos vendados, e escolher uma moeda. A chance dele escolher a moeda marcada em todo o estado do Texas é a mesma chance de um homem, desde o tempo dos profetas até agora, cumprir as 8 profecias messiânicas. Stoner escreveu: isso significa que apenas o cumprimento dessas 8 profecias prova que Deus inspirou a escritura dessas profecias em uma exatidão tal que falta apenas uma chance em 100 quinquilhões para ser absoluta. É atordoante refletir essas probabilidades. Entretanto, Stoner não para nas 8 iniciais. Ele segue em frente considerando mais 8 profecias do Antigo Testamento, prevendo a vinda de Jesus. Ele afirma: a chance de um homem cumprir todas as 16 é de 1 em 10 elevado a 45. Que é este número? Seria 1 com 45 zeros depois dele? Stoner ilustra essa probabilidade. Novamente irei parafraseá-lo. Se pegássemos esse número e transformássemos em moedas de prata, a Terra seria pequena demais para armazená-las.
teríamos de combinar as moedas em uma bola sólida. Essa bola, ou esfera, teria um diâmetro 60 vezes maior que a distância da Terra até o Sol, ou seja, 8,8 bilhões de quilômetros. Deixe-me ajudá-lo a entender o quanto essa esfera seria grande. Costumo voar para outros países para ensinar a palavra de Deus, e é impressionante que possamos voar sem escalas até outro lado do planeta em apenas 24 horas. Os apóstolos teriam amado os nossos dias. Entretanto, se quiséssemos voar ao redor da nossa esfera de moedas de prata em um avião a jato, não poderíamos fazer isso, porque nenhuma pessoa conhecida da nossa era viveu por tempo suficiente para fazê-lo. Levaria mais de 400 anos para voar sem paradas ao redor desse globo, formado por moedas de prata. Se começássemos o nosso voo em um dia em que os peregrinos desembarcaram na cidade de Plymouth, Massachusetts, em 1620 d.C., ainda não teríamos terminado de circular esse globo de moedas de prata. Também precisamos ter em mente que este não é, como o exemplo anterior, moedas de prata com profundidade de 60 centímetros cobrindo o estado do Texas. Este globo inteiro é composto de moedas de prata. Imagine marcar uma dessas moedas de prata e agitá-la dentro do enorme globo e depois tapar os olhos de um homem e dizer-lhe para ele escolher qualquer moeda. Qual seria a probabilidade de ele escolher a moeda marcada? Agora você tem uma ideia das chances de uma pessoa cumprir apenas 16 dessas profecias escritas sobre Jesus centenas de anos antes do seu nascimento. Mas ainda mais, novamente, Stoner não parou nas 16 profecias cumpridas, mas abriu o leque para 48 profecias. Isso é realmente mais do que incrível. Mas procure compreender o que ele escreveu em seguida. A fim de estender essa consideração para além de todos os limites da compreensão humana, vamos considerar 48 profecias, similares em sua chance humana de cumprimento. As 8 que consideramos originalmente, usando um número muito mais conservador, aplicando o mesmo princípio de probabilidade usado até agora, constamos que há a chance de algum homem ter cumprido todas as 48 profecias. Era de 1 entre 10 elevado a 157. Isso é um número 1 com 157 zeros depois dele. Isso seria um desperdício de espaço escrever esse número. Stoner mais uma vez nos ajuda a compreender esse número com outra ilustração. Desta vez, a moeda de prata é grande demais. Temos de recorrer a um objeto menor. O elétron é praticamente o menor objeto que conhecemos. Os elétrons são tão pequenos que, se colocarmos ao lado de uma linha de 3 centímetros, seria necessário mais de 19 milhões de anos para contá-los na velocidade de 250 por minuto. Isso é muito pequeno. Não se esqueça, estamos falando de uma única linha com apenas 3 centímetros de comprimento. Não quero sobrecarregar você com o tempo que levaria para contar 3 centímetros quadrados e com certeza nem centímetros cúbicos de elétrons. Seria um número inconcebivelmente maior. Tendo isso em mente, vamos perguntar como seria uma grande bola contendo 10 elevado a 157 elétrons. Para simplificar, seria uma bola com um raio maior que a distância até o ponto mais distante que a humanidade já visualizou no espaço sideral, que é de 13 bilhões de anos de distância. Um ano-luz é a distância que a luz viaja em um ano, e uma velocidade de 3.000 km por segundo, não por hora. Se tivéssemos uma bola de elétrons, cujo o raio fosse 13 bilhões de anos, ainda não teríamos 10 elevado a 157 elétrons. Na verdade, estaríamos longe disso. A probabilidade de um homem ser vendado depois de ser solto naquele globo de elétrons e escolher o elétron certo, marcado, é a mesma chance que qualquer homem da história poderia ter de cumprir apenas 48 das profecias a respeito de Cristo.
escritas pelos diversos escritores do Antigo Testamento. Você gostaria que eu expandisse a nossa discussão para a totalidade das mais de 300 profecias? Você provavelmente estaria pensando, por favor, não, espero que você esteja pensando nisso, porque é praticamente impossível ilustrá-la de uma maneira que a nossa mente finita possa captar. Portanto, deixe-me resumir. Temos mais de 300 profecias escritas por homens diferentes em idiomas distintos, originários de diversos países, escritos ao longo de centenas de anos e todas cumpridas em um homem. Como alguém poderia negar que o verdadeiro autor da Bíblia é o próprio Deus? Estas palavras dos lábios dele ganham um significado maior? Cada palavra que Deus falou é verdadeira. Provérbios 3:5. Ele é aquele que declara: estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Jeremias 1:12. Por esse exato motivo, não ficou sem cumprimento nem uma de todas as boas promessas que ele fez. A palavra de Deus é mais confiável que o sol que nasce a cada manhã, o que Jesus afirma dizendo: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O nosso Criador deixou as suas impressões digitais inquestionáveis para nós sabermos que Ele é Deus e a sua vontade é revelada na Bíblia. Preste atenção. Quero reiterar as palavras do apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3,16. A Bíblia inteira que nos foi dada por inspiração de Deus para nos ensinar o que é verdadeiro, bom. Essa não é uma ideia complexa. Na verdade, ela é muito simples. A Bíblia é a palavra de Deus e é confiável como padrão universal para avaliar e determinar o que é verdadeiramente bom. Se você acha que a sua sabedoria ou a de um amigo ou de um especialista ou da sociedade é mais benéfica que a sabedoria de Deus, por favor, reconsidere, pois a Bíblia declara: Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram igualmente, se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Como tratamos neste capítulo, Deus providenciou evidências inegáveis da validade da Bíblia. Nesses versículos, os salmistas enfatiza como qualquer sabedoria contrária à sua palavra, ainda que pareça boa e é na verdade corrupta e prejudicial ao nosso bem-estar. Vamos examinar as palavras que cercam a declaração de Paulo a Timóteo. Mas você deve continuar a crer nas coisas que lhe foram ensinadas. Você sabe que elas são verdadeiras, as Sagradas Escrituras. Elas foram ensinadas quando você ainda era bem pequeno. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Elas nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos fazer bem preparados em todos os pontos. 2 Timóteo 3,14. Precisamos permanecer fiéis às coisas que nos foram ensinadas. Paulo não está se referindo a opiniões de homens, a psicologia, a sociologia ou a qualquer sabedoria própria do sistema do mundo. Ele está se referindo à Bíblia. O apóstolo incentiva o seu filho espiritual a permanecer fiel a ela. Ele enfatiza a importância de mantê-la diante do seu coração, como o mundo em que vivemos seria diferente se Adão e Eva simplesmente tivessem feito isso. Considere o seguinte cenário hipotético. Você está enfrentando uma jornada que requer que você caminhe por um enorme campo minado. Não apenas existem dispositivos explosivos ocultos, mas também poços de areia movediça, armadilhas mortais, plantas venenosas e sumidouros. Antes de começar, você recebe um mapa que revela a localização de cada mina terrestre, a cada sumidouro, assim como as pistas para identificar armadilhas, areia movediças e plantas venenosas. Como você lidaria com esse mapa? Você enfiaria na mochila com as suas barras energéticas e sua garrafa de água, mas devido aos desafios da viagem, deixaria de lê-lo?
Você o consultaria somente quando fosse conveniente? Você encararia como uma leitura casual? Daria uma olhada nele no começo, depois enfiaria na mochila, confiante de que poderia lembrar de todas as informações? Algumas dessas atitudes descreveriam o seu comportamento? Nesse caso, você provavelmente sairia do campo gravemente ferido ou em um saco para cadáver. Permita-me dizer o óbvio. Uma pessoa sábia leria cuidadosamente o mapa, estudaria, refletiria sobre as informações e depois guardaria de maneira que pudesse ter fácil acesso a ele. Ele a consultaria com frequência durante a jornada, escolhendo cautelosamente o seu caminho de acordo com o qual aprendeu. Se você se deparasse com uma jornada assim, não faria o mesmo? O fato é que todos nós enfrentamos uma jornada como essa todos os dias. O nosso mapa é a Bíblia. Com essa verdade em mente, observe o conselho de Deus nas Escrituras. Vou relacionar alguns versículos. Por favor, não passe direto por eles, mas leia cada palavra com atenção. Eles se destinam a nos encorajar e a nos advertir sobre como lidar com o mapa das Escrituras durante a nossa jornada, através do campo minado e mortal deste mundo. À medida que você os lê, observe especialmente as palavras cuidado e atenta bem. Por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Deuteronômio 5:32. Devemos obedecer não algumas, mas todas as ordens de Deus. Precisamos dar ouvidos e seguir cada detalhe das suas instruções. Ele nos ama profundamente e não quer que sejamos gravemente feridos ou mortos em nossa jornada. Mais uma vez, ouçam bem cada ordem com muita atenção e tenham cuidado de ser obediente em tudo, assim tudo irá bem. Deuteronômio 6:3. Quando ouvirmos e obedecermos cuidadosamente, então tudo vai bem para nós. O próprio Deus garante essa promessa. Observamos as mesmas instruções em Deuteronômio 8:1, 12:28, 32 e 28:13. Se você ler cada uma delas, descobrirá que se dermos ouvido às ordens de Deus, desfrutaremos de vidas plenas. O nosso trabalho se multiplicará em eficácia e estaremos sempre em posições de influência na sociedade, nunca por debaixo ou atrás, mas você está captando o quanto é importante ler, ouvir e obedecer cuidadosamente às suas palavras? Você pode retrucar, mas John, essas instruções foram dadas na época da lei. Estes são requisitos do Antigo Testamento. Estamos sob uma nova aliança da graça. Jesus nos libertou desse cativeiro, certo? Jesus nos libertou da lei, sim, mas não da advertência contínua de darmos ouvido à palavra de Deus. Ela permanece sendo crucial para nós. Observe essas instruções do Novo Testamento. Moisés, por exemplo, disse há muito tempo: o Senhor Deus levantará entre vocês um profeta, que se parecerá comigo. Prestem atenção, com cuidado, a tudo quanto ele disser a vocês. Atos 3:22. Mais uma vez, somos instruídos a ouvir com cuidado tudo. Não é a maioria das coisas que Jesus diz. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, essa tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago 1:25. Também somos instruídos em outras passagens. Conserve a brilhante capacidade que Deus lhe concedeu, que você recebeu como um dom do Espírito Santo que mora em você. 2 Timóteo 1:14. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Hebreus 2:1. Ser levado pela correnteza da vida normalmente não acontece em resultado de uma escolha consciente, mas inconsciente. Quando eu era menino e pescava no lago, às vezes minha impaciência em começar a pescaria fazia com que eu não ancorasse o barco antes. Eu ficava ocupado pescando e quando olhava para o alto, 30 minutos depois, já não reconhecia mais a margem. Sem perceber, eu havia sido levado pela correnteza. Nós
nos desviamos da verdade quando não estamos bem atentos a ela. Isso ocorre quando não lemos, não ouvimos, não refletimos e não obedecemos à palavra de Deus. Aquilo que não mantemos em foco diante de nós, com o tempo desaparece. Depois disso, nos desviamos facilmente e a vontade de Deus é substituída pela influência das pessoas que nos cercam e pelas vozes da sociedade. Então abraçamos o que parece bom de acordo com a nossa própria avaliação influenciada. No capítulo anterior, estabelecemos uma importante verdade. Não existe nada de bom para nós fora da vontade de Deus. Você concorda que a vontade de Deus é revelada na Bíblia? Nesse caso, é hora de construir a nossa fundação.